vamos lá falar do que está acontecendo com o setor bancário. Eu vou botar na tela aqui, só para a gente relembrar, o dia foi de mercado reagindo também, olhando de lupa os resultados do Banco do Brasil, que olha, tá uma belezura, né? Se eu não li tudo errado aqui, o lucro do Banco do Brasil subiu 62,7% no terceiro trimestre de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado. Eles fizeram, em 3 mesezinhos, um lucro de 8 bilhões 360 milhões de reais, acima do consenso, e ainda, tá achando pouco, anunciaram um pagamento de 2 bilhões 296 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. Vou até dar os números aqui, ó. Em dividendos, serão 485,7 milhões de reais, em juros sobre capital próprio, 1 bilhão 810 milhões de reais. Os pagamentos estão marcados para acontecer no dia 30 de novembro, são 17 centavos por ação quando a gente olha para os dividendos e o juro sobre capital próprio dão cerca de 63 centavos. Quem vai poder receber os dividendos? Quem tiver posicionado em Banco do Brasil até o dia 21 de novembro. Então, fim do pregão no dia 21. Ou seja, se você comprar as ações ali a partir do dia 22, você não tem direito a receber esses proventos. Vale também para o JCP, né? O valor nominal, acionistas. Aqui não, as datas de corte são a mesma. 21 de novembro para o JCP, 21 de novembro também para os dividendos. E agora, há pouco, enquanto a gente conversava, o Itaú Unibanco, o maior banco privado do Brasil, divulgava os seus números. O lucro no terceiro trimestre foi de 7 bilhões 880 milhões de reais. No terceiro trimestre desse ano, no acumulado dos 9 meses, né, de janeiro a setembro, a gente está falando de um lucro líquido de 22,1 bilhões de reais. O Itaú está lucrando menos que o Banco do Brasil. E eu queria também provocar... Quem diria, hein, Greg? Quem Pois diria que é, a gente ia ver? rapaz. Pois bem que a galera da Suno avisou para comprar estatal, perder preconceito ali, né? E eu quero trazer também, José, os dados do Bradesco, né? Que frustraram os analistas, vieram abaixo do que se esperava. A galera assustou ali com a inadimplência, com o provisionamento para a inadimplência, que cresceu loucamente. Eles disseram, inclusive, que vão continuar aumentando aos pouquinhos esse provisionamento nos próximos trimestres, deve atravessar o ano de 2023. E o Otávio de Lazari Júnior, né? Que é o presidente do Bradesco, falou: olha, a culpa aqui é do crédito pessoal, cartão de crédito, pessoa física, micro e pequenas empresas, e disse que não vê nesse momento possibilidade disso afetar as grandes empresas. Eu queria que você explicasse para a gente, José, o que está acontecendo com o setor bancário, assim, porque quando o Bradesco divulgou os números e as ações desabaram 18%, que foi o caso do pregão de ontem, as ações do setor bancário como um todo foram para baixo. Hoje, de novo, essas ações foram para baixo, mas vamos dar o desconto, teve todo esse efeito do risco fiscal ali do Lula afetando as ações. Como que você está enxergando esses números? Eu sei que você não teve tempo de olhar para os números do Itaú, porque eu roubei o seu tempo hoje, mas olhando especialmente para BB e Bradesco, o que está rolando? Quais são os highlights? Perfeito, excelente pergunta. Eu acho que, de início, o investidor ele precisa diferenciar que os bancos, apesar de serem bancos, eles têm muita diferença e a principal diferença dela está na carteira de crédito. Eu acho que, como você bem falou, aqui na Suno a gente já vinha comentando do Banco do Brasil há algum tempo, então a gente, para os assinantes, já tinha a recomendação do Banco do Brasil há bastante tempo. Então, o Banco do Brasil ele tem uma carteira de crédito muito defensiva, muito ligada ao agronegócio. Só para ter uma ideia, Greg, o agronegócio expõe por algo em torno de 35% a 40% da carteira de crédito do banco. Então, o agro ele é um setor muito defensivo. Por outro lado, o Bradesco ele tem uma carteira com mais risco, ou seja, muito mais focado no crédito pessoal, no cartão de crédito, no financiamento de automóvel. E com a Selic disparando... Isso, aí o que acontece? A inadimplência desses produtos é muito mais alta. Então, quando a gente tem um soluço da economia em que a taxa de juros sobe muito, a inflação corrói o poder de compra do trabalhador, ele não vê outra alternativa senão não pagar aquela prestação do banco, a fatura do cartão. E o banco acaba com o ônus da inadimplência, né? Acaba não recebendo o valor emprestado. Então, quando a gente pega, por que o resultado do Banco do Brasil veio tão forte e o resultado do Bradesco veio muito ruim? Vou te dar um dado, Greg. A inadimplência do Bradesco foi a maior nos últimos 4 anos.
E já pensando para os próximos trimestres, deve continuar pressionada, porque a gente observou uma deterioração da carteira de crédito. Então, foi muito negativo mesmo o Bradesco. Por outro lado, em uma via totalmente oposta, o Banco do Brasil divulgou fortes resultados, acima das nossas expectativas aqui na Suno, acima das expectativas do próprio mercado. Por quê? Porque ele tinha uma carteira defensiva, a inadimplência continuou em um patamar muito saudável, a carteira cresceu, o banco tem reduzido o custo, eu acho que isso é importante. Então, do lado do Bradesco, foi uma tempestade perfeita no sentido negativo, e do lado do Banco do Brasil, uma tempestade perfeita no sentido positivo. E eu acho que até um dado, eu vi que muitos investidores estão no chat comentando sobre o Bradesco, vi até o Laerte aqui, que está nos plantões de dúvida dos assinantes, é nosso assinante, muitos assinantes Sim. aqui. O Lierte é estrelinha das lives da Suno, né? Tá sempre É de casa. Então, acho que é importante. O Banco do Brasil hoje negocia a 3,5 vezes o lucro. Então, muita gente ainda tem a incerteza, porque é um banco estatal, tem incerteza dado o que vai ser nos próximos passos, mas olha o valuation que está sendo negociado no banco. O Bradesco continua negociando com um prêmio em relação ao Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil está com o ROI, que é um indicador que a gente olha muito aqui, os analistas, retorno sobre patrimônio líquido, muito maior do que o Bradesco atualmente. Então, quem diria que nós iríamos ver um banco estatal com ROI, ou seja, com uma rentabilidade maior que os pares privados? É algo que jamais se questionavam, se imaginava no passado, Greg. Última pergunta, eu juro que eu te libero, mas só entre nós aqui, não tem ninguém vendo. Esquece, tem quase 900 pessoas ao vivo com a gente aqui fora, a galera que vai ver depois. Segredo nosso, hein, Zé? O governo Lula não te dá um pouquinho de medo em relação a comprar ações do Banco do Brasil, não? Só assim, a boca pequena. Perfeito. Eu acho que, assim, nosso papel como analista, Greg, é analisar todos os riscos. Então, mesmo há 2 anos atrás, quando a gente recomendou Banco do Brasil, a gente sempre levou em consideração que era um banco estatal e, por isso, os governos mudam frequentemente. Então, o que eu posso te afirmar categoricamente? É um risco e é um risco relevante, assim como todas as estatais, tá? Então, a gente sempre tem que levar esse risco em consideração quando a gente faz o investimento ou aqui como um analista certificado antes de recomendar uma ação. Agora, o que eu posso também falar é que a gente tem que sempre considerar o risco e quanto você está pagando por ele. Hoje você está pagando 3,5 vezes o lucro, está recebendo um dividendo implícito superior a 20%, porque o Banco do Brasil ele tem um dividend yield projetado em torno de 10%. Só que é 10% sobre 40% do lucro. O resto do lucro fica ali no banco para ele continuar crescendo. Se o Banco do Brasil vira e fala, não, eu vou distribuir todo o meu lucro, o dividend yield supera 20%. Então, o investidor ele tem que analisar não só o risco, mas também o preço que ele está pagando por aquele ativo e o que já está ou não precificado.